Olá pessoal, estamos de volta com o componente curricular Cultura e Sociedade Brasileira. Dessa vez o vídeo não trata de um capítulo, mas trata de uma dúvida que é recorrente por parte dos estudantes, né? Não de maneira direta, nem sempre direta, mas a questão que eu vou tratar em seguida, ela é reincidente, então eu acho conveniente gravar um vídeo falando explicitamente sobre isso. O vídeo está caracterizado por letra, né? Vou chamar de vídeo A, para não confundir com a sequência dos vídeos por capítulo que nós estamos apresentando, ok? Então o vídeo A é respondendo a uma questão que é recorrente, aí aparece várias vezes. Então essa questão está ligada ao conceito de ternura metodológica, né? Ternura metodológica. Embora o termo pareça fofo, na prática as coisas não são muito fáceis, na verdade. Por quê? Esse termo, se não me falha a memória, aparece na introdução do livro e, claro, já advertindo ao leitor sobre a dificuldade da tomada de posição com relação à interpretação do Brasil, que se segue no livro todo. Primeiro, o que eu entendo por ternura metodológica? É uma tentativa de se aproximar do Brasil, né? Um pouco um exercício, talvez, relativista, típico da antropologia, de se aproximar do modo de pensar do qual você está estudando, né? No nosso caso, nós não estamos estudando o Brasil, mas estamos tentando fazer uma interpretação do Brasil. E para isso, então, essa defesa da necessidade de uma certa disponibilidade de se aproximar, né, desse país, desse modo de pensar e desse sentimento, né? Bom, o que isso significa? O problema é que, na prática, isso significa, né, dar um passo para fora do mundo ocidental, né? O modo de vida brasileiro e o modo de experiência das pessoas que vivem aqui não é avesso, né? Como eu já disse antes, não é avesso ao mundo ocidental, mas ele experimenta o mundo ocidental do seu próprio ponto de vista, né? Então isso envolve, né, aproximar-se, né, dessa maneira de ser e de estar e de sentir, envolve dar um passo para fora do mundo ocidental. Então eu noto nas perguntas, né, um certo desconforto. Eu acho muito natural, eu acho que eu mesmo, como autor do livro, passei por esse desconforto. Se vocês se lembrarem, também na introdução eu faço referência a caminhar no fio de uma navalha, né? Justamente por isso. Por quê? Vamos pensar num exemplo simples, né? Uma questão que para nós, com a qual nós estamos habituados, né, e que é, por exemplo, uma espécie de valor básico, né, que constitui parte dos nossos hábitos intelectuais e eu diria até dos nossos hábitos sentimentais, né? Por exemplo, o valor da dignidade humana, né? No mundo ocidental nós colocamos, né, a pessoa humana, né, o valor da dignidade acima de qualquer coisa. Então para nós é inconcebível, né, justificar o sofrimento de alguém, né? E nem quero dizer coisa contrária aqui. O que eu estou dizendo, né, vendo as coisas pelo lado do Brasil, né, aquilo que é a vida efetiva do Brasil, talvez a dignidade humana não tenha uma validade tão grande assim, né? Tanto é que se trata de uma cultura que, para dar um exemplo, né, mais um exemplo, esse ano, a estatística do ano passado, 2000, relativa a 2016, é que foram assassinados mais de 60 mil pessoas no Brasil. Bom, esse índice é comparável, né, supera inclusive algumas guerras civis estabelecidas, declaradas, né, abertas, né? Então é óbvio que uma cultura que supostamente, né, uma sociedade que supostamente está em paz e que mata mais de 60 mil pessoas por ano, você não pode dizer, olha, essa cultura ela tem uma alta consideração pela dignidade humana. É claro que não tem, né? O que o trânsito mata no Brasil, a última estatística que eu tive acesso, é metade disso, mais de 30 mil pessoas, 31, 32 mil pessoas. Quer dizer, que é chocante, né? No trânsito, né? Quer dizer, você tem uma sociedade que claramente não valoriza a dignidade humana. Bom, o que é a grande questão da ternura metodológica? O que tem a ver com isso? Tem a ver pelo seguinte, né? Bom, assassinatos, 60 mil pessoas assassinadas é um problema? Eu acho que é um problema para qualquer tipo de cultura. Agora, não digamos assim, do ponto de vista da cultura brasileira, certamente o problema não é tão grave quanto é para a cultura europeia. Tanto é que a cultura europeia sanou esse problema,
né? Os índices de crimes de sangue na Europa são baixíssimos, né? E sempre em declínio, né? No caso do Brasil, não. Esse índice do ano passado, 2016, é o maior índice da história, né? O maior número de assassinatos, né? As estatísticas são estarrecedoras. Há, inclusive, um aumento da violência. Então, o que eu quero dizer é que esta sociedade, não estou aqui, veja bem, a gente tem que lidar com as coisas com muito cuidado. Não estou aqui defendendo, fazendo uma apologia da violência, nada disso. Estou dizendo que a cultura brasileira, efetivamente, né, ela lida com a violência, e nós vamos tratar disso depois, há um capítulo no livro sobre violência, mas ele lida com o valor da dignidade humana de uma maneira diferente do que a cultura europeia. Agora, o grande problema aí é o seguinte: nós que temos uma formação intelectual, que estamos na universidade, ou mesmo que não estamos na universidade, que estudamos no ensino formal, e né, na verdade, o que você estuda no ensino formal é basicamente cultura europeia, né? Você é exposto continuamente a esse conjunto de valores que nos conformaram historicamente, né? Então, o que você tem? Você constrói um aparato de conceitos com os quais você avalia as coisas, né, que é diferente daquilo da maioria das pessoas que não têm acesso a esse tipo de educação. E aí é um choque, é evidente, né? Por exemplo, nós achamos que algumas coisas são problemas e aparentemente a cultura brasileira não acha que essa margem de assassinato seja um problema tão grande assim. Não estou dizendo que as pessoas defendem abertamente o assassinato, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo simplesmente que uma sociedade que tolera, né, esse grau de violência dos assassinatos e não está em convulsão, né, quer dizer, isso faz parte da rotina dessa sociedade, né, ela tem uma maneira de pensar e sentir diferente. Eu só estou atentando para isso, né, repito, não se trata de apologia, nada disso. Mas esse exemplo, ele é muito interessante porque ele toca talvez naquela questão que é mais sensível, né, do enfrentamento que, digamos assim, que a tal da ternura metodológica nos impõe. É um enfrentamento porque você deve deixar de considerar algumas coisas como problemas, porque um problema, ele na verdade reflete o nosso padrão de valores, os nossos sistemas de critérios de avaliação, né? Só há problema quando o nosso sistema de crenças se choca com uma condição do mundo. As condições efetivas do mundo não são problemáticas, nenhuma delas é problemática. Só se estabelece um problema quando essas condições do mundo, essas situações, esses fatos, chame como você quiser, eles ferem a minha sensibilidade, ferem os meus critérios de valor, né? Ferem os meus conceitos, a minha sensibilidade. Aí é um problema, né? Então, quer dizer, adotar como postura analítica a ternura metodológica envolve sair, né, dessa, digamos assim, da situação muito confortável de que isso é um problema. Olha, isso é um problema. Eu não sei se é um problema. Vamos olhar para essa sociedade. Essa sociedade experimenta isso como um problema? É questionável, pelo menos questionável. Por que é questionável? Porque ela tolera uma taxa de assassinato de 60 mil pessoas por ano, né? Você pode dizer, mas há iniciativas contrárias a essa taxa. Claro que há iniciativas de combate a isso, mas o que é efetivo é que a taxa existe, né? É uma questão da qual você não vai discutir se a taxa é essa ou não. Pode questionar a metodologia, mas em geral essas taxas de violência no Brasil são subavaliadas porque os sistemas de contabilidade em geral são ineficazes, né? Enfim. O que eu quero dizer é que é extremamente difícil, né, adotar a tal da ternura metodológica porque ela implica em parar um pouquinho e dizer, olha, isso é um problema para mim. Quem sou eu? Que valores estão em questão quando eu avalio? Bom, estão em questão os valores tradicionais da cultura ocidental, né? O valor da dignidade humana, que vem da matriz cristã da nossa sociedade, da nossa cultura, etc, etc. Bom, é isso que a sociedade brasileira experimenta? Certamente não do mesmo modo que a cultura europeia experimenta. Isso é óbvio, né? Repito, 60 mil pessoas assassinadas em 2016. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que é uma sociedade que convive, né, tem um grau de tolerância maior com relação a esse aspecto, pelo menos, do que a sociedade europeia. Então, o que me interessa aí? Né? Me interessa que a gente seja capaz não de criticar, dizer, olha, isso é um absurdo. Então, bom, eu como um ser político, né, atuante, eu tenho o direito de me rebelar contra isso, fazer campanha. Ok, não estou tirando o direito de ninguém fazer isso, é óbvio. O que eu estou insistindo é que, para entender a lógica existente hoje no Brasil, você precisa entender por que há esse índice de assassinatos tão alto,
né? Porque essa sociedade que não está em guerra civil, né? Que não está em estado de desmanche, né? Que não está sendo eliminada, não há uma guerra civil, não há uma fratura social, né? Não há nenhum processo de corrosão social identificável, porque essa sociedade produz isso, né? Porque ela tem uma lógica de funcionamento diferente. É apenas isso. Se nós queremos propor soluções pertinentes, eu insisto muito nesse tema, soluções pertinentes para o Brasil, é preciso entender a lógica daquilo que existe. Porque senão, se nós continuarmos, né, apenas com os juízos de valor com base na cultura europeia, o que nós fazemos? Bom, nós condenamos, obviamente, a taxa de violência no Brasil, certo? Nós achamos um absurdo, certo? Nós podemos aumentar as penas para os criminosos, etc. Ou seja, nós trilhamos o caminho da Europa. Efetivamente, o que nós temos feito nos últimos 500 anos é isso, né? Nós tentamos copiar a Europa de uma maneira ou de outra, né? Tentamos ser um país desenvolvido, tentamos ser um país civilizado e não paramos para analisar até o momento, para verificar se a nossa base antropológica, se aquilo que efetivamente a sociedade experimenta, sente e pensa é compatível com esse projeto ou não. Então, quer dizer, parece, na verdade, que esse tipo de avaliação, que é muito comum, né, que é muito comum no meio acadêmico, é muito comum no meio intelectual, de você, então, criticar, né, e tomar uma atitude de indignação com relação a isso, ela, na verdade, repete um velho tipo de postura. Qual é a postura? Veja bem, quando os jesuítas chegaram aqui em 1549, o que eles fizeram? Eles avaliaram que as pessoas que estavam aqui não tinham condições de se gerir, né, não tinham, portanto, a verdade e deveriam ser guiadas, né? Sei lá, os marxistas na década de 60 no Brasil fizeram a mesma coisa, acharam que a sociedade tinha que ser conscientizada e se dispuseram a conscientizar. Nós agora, suponhamos, né, adotamos essa postura crítica europeia e dizemos, a sociedade brasileira é uma sociedade patológica, doente, porque convive com a taxa de assassinato tão elevada. Vamos conscientizar as pessoas. Olha, qual é a diferença entre essas três modalidades de pensamento? Nenhuma, né? São três formas de colonizar em que você desconsidera totalmente aquilo que as pessoas que são, digamos, os sujeitos, né? No sentido de agentes da sociedade brasileira, as pessoas que estão aí, que compõem a sociedade brasileira, né? Não naquele sentido de subjetividade a que eu me referi antes nos outros vídeos, né? Essas pessoas, não interessa o que elas pensam, o que nós sabemos é que elas não estão com a verdade. Bom, de novo nós repetimos o velho discurso colonial. Né? Então vamos nós levar luz a quem não tem luz, né? Levar luz aos alunos, né? Vamos nós iluminar quem não tem. Bom, isso não é certamente uma postura para quem quer interpretar uma realidade, isso é uma postura para quem quer colonizar uma realidade. Né? Então a adoção da ternura metodológica leva necessariamente para essa postura um pouco mais tolerante, digamos assim, mas que tenta uma análise que leve em consideração aquilo que efetivamente o Brasil tem sido. Né? Sim, é uma sociedade que assassina 60 mil pessoas por ano. Né? Por quê? Por quê? Nós temos que entender isso, senão o nosso discurso ele é inútil, porque você imagina, a realidade está aqui, a sociedade brasileira que assassina 60 mil pessoas, e as respostas que nós estamos propondo estão aqui, são adequadas para o mundo europeu. Bom, elas nunca vão se encontrar. Né? Continuamos fazendo discursos ineficazes, criando instituições que não funcionam, descontínuas, que não têm conexão com a base antropológica do país, que não são, portanto, que não são incapazes de resolver os problemas que nós temos. Então esse é o discurso tradicional da intelectualidade brasileira, né, que é o discurso feito de costas para o Brasil. Né? Quer dizer, a adoção da ternura metodológica, claro, ela é extremamente difícil, porque ela leva a quem a adota a pensar o seguinte, bom, os meus critérios de juízo, os meus conceitos, os meus sentimentos podem estar errados. Né? Talvez essa sociedade que assassina 60 mil pessoas por ano tenha uma lógica que eu desconheço. Que lógica é essa? Por que ela mata tanto? Isso não é um problema para essa sociedade? Né? É isso que nós precisamos entender, sob pena de continuarmos no conforto da indignação, que não gera absolutamente nenhum resultado prático. A gente só fica muito confortável do ponto de vista psicológico, porque eu manifesto a minha indignação contra o assassinato de 60 mil pessoas. Ok, eu posso deitar à noite e dormir tranquilo. Isso mudou alguma coisa? Não mudou nada. Meu discurso pode ser
absolutamente ineficaz e não gerar nada de resultado. Por quê? Porque ele não está conectado com a realidade, né? Ele manifesta apenas os meus próprios preconceitos, né? Eu acredito na dignidade humana, acho um absurdo assassinar uma pessoa, imagine 60 mil no ano, né? Então estou confortável. Resolveu alguma coisa? Não. Me ajudou a entender o Brasil? Não. Me ajudou a resolver o problema dos 60 mil? Não. Isso é um problema? Não sei. Ok? Então a questão da ternura metodológica, embora, repito, embora o nome seja fofo, né, na prática a adoção desse tipo de postura como postura analítica, ela implica dar um passo para fora do mundo europeu. E isso é extremamente difícil, porque, por exemplo, no meu caso significa abdicar dos meus anos de formação. Tudo que eu estudei eu tenho que deixar de lado. Né? Tudo que eu estudei até agora, basicamente, é filosofia europeia. Então, que traz no seu bojo uma série de valores com os quais eu avalio as coisas. Algumas coisas que eu acho, isso é um problema, aquilo não é um problema. Baseado em quê? Nos meus conceitos, de onde eles vêm, da cultura europeia. Eu preciso caminhar para fora disso. E, portanto, caminhar para dentro do Brasil. Né? Entende? Senão eu não entendo essa sociedade, senão eu não posso fazer absolutamente nada, senão eu sou um cidadão europeu, né? Eu sou um intelectual europeu vivendo no Brasil, sou um expatriado. Né? Eu estou aqui, mas não me conecto com isso. Por quê? Porque eu não dei um passo para dentro do Brasil, eu caminho de costas para o Brasil, olhando para a Europa, julgando com os olhos da Europa. Né? É muito confortável, mas não leva a lugar nenhum. Ok? Então, a questão da ternura metodológica, que tem suscitado muitas dúvidas, né? Sei que às vezes isso leva, por exemplo, para essa, eu dei esse exemplo da questão da taxa de assassinato, que eu acho que toca logo, não, expõe o nervo e a ferida ao céu aberto, para que a gente possa ter uma noção, né, do que isso significa. Repito, não estou defendendo uma certa... Não se trata de defender ou de condenar, se trata de compreender. Né? Por isso o termo é ternura metodológica, é um termo que designa a necessidade de aproximação, né? Aproximação para que a gente possa entender as coisas. Se você não se aproximar das coisas, você não entende. Esse negócio de postura crítica, que nós no meio intelectual adotamos como uma grande virtude de ficar distante das coisas, bom, ficar distante também pode ser não entender nada do que se passa, porque é tão longe que você não enxerga direito, né? Ou enxerga uma coisa que não corresponde a absolutamente nada do que as pessoas sentem. Ok? Até a próxima, então.